Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante com relação à escatologia, que é a distribuição dos galardões. Na verdade, quando a Bíblia fala de galardão, ela não entra muito em detalhe de como será o galardão. Ela fala que cada cristão receberá o galardão de acordo com as suas obras. Diferentemente da salvação, que é obra totalmente da graça de Deus, os galardões são distribuídos para os cristãos de acordo com as obras de cada cristão. No entanto, quando acontecerá essa distribuição dos galardões, é que nós vamos aqui tratar nessa questão, porque é muito importante do ponto de vista da escatologia, principalmente aqui do que nós estamos falando com relação à escatologia na perspectiva pós-tribulacionista. Esses galardões, de acordo com a visão pré-tribulacionista, os galardões serão distribuídos assim que acontece o arrebatamento da igreja e, portanto, no início dos sete últimos anos escatológicos. Então essa é a ideia do pré-tribulacionista. Agora, para o pré-tribulacionismo, para o pós-tribulacionismo, a distribuição dos galardões vão ocorrer também na volta de Jesus no arrebatamento da igreja. No entanto, isso ocorrerá no final da última semana de Daniel, como nós temos tratado já em vários vídeos anteriores. Antes de nós entrarmos aqui com mais detalhes sobre esse assunto, gostaria de pedir desculpa aos irmãos que têm acompanhado esse estudo. Os dois últimos vídeos ficaram com o som bem aquém daquilo que nós temos entregado. Sabemos que ainda temos que melhorar muito a questão do som, até mesmo porque nós estamos com recurso bem limitado para isso. Mas eu creio que agora nós vamos procurar, a partir desse vídeo agora, também conseguir melhorar um pouco mais a questão do áudio. Com relação aos galardões, as recompensas, elas são apresentadas na Bíblia como coroas. E há vários textos bíblicos que falam dessa recompensa preparada para os cristãos. Entre os diversos textos bíblicos que nós encontramos que trata desse assunto, em primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 4, nós encontramos a expressão coroa de glória. E diz assim: e quando aparecer o sumo pastor, ou seja, Cristo, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então Pedro fala do galardão como uma coroa de glória que será dada quando? Quando aparecer o sumo pastor, que é Jesus Cristo, ou seja, na vinda de Cristo será concedida aos salvos a coroa de glória. Paulo também fala dessa questão do galardão em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 25, quando nós encontramos ali a expressão a coroa incorruptível. Assim está o texto de Paulo. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Então aqui Paulo está falando, fazendo aquela comparação daqueles atletas que se abstêm de diversas coisas para alcançar na vitória a coroa. E essa coroa, que era a recompensa que o atleta alcançava no final da corrida, ou no final como prêmio, era uma coroa corruptível. No entanto, Paulo está falando que o cristão se esforça para dedicar ao Senhor e para alcançar uma coroa incorruptível. Também, Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 1, e também em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 19 e 20, aparece a expressão coroa de alegria. Também encontramos
Também na fala de Paulo, agora na sua carta, segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, a expressão coroa da justiça. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, diante, ou seja, que dia? Diante do tribunal. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então Paulo está falando aqui da certeza que ele tinha, que estava chegando à sua reta final, mas que a coroa da justiça estava reservada como recompensa para ele. E essa coroa da justiça não era apenas para ele, mas para todos que amarem a vinda do Senhor Jesus. Também a expressão coroa da vida, a expressão coroa da vida aparece também nos textos bíblicos, né? Principalmente aqui em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, vai aparecer essa expressão coroa da vida. Tiago também, na sua carta, no capítulo 1, versículo 12, nós vamos encontrar assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então o que nós vemos aqui, que há diversas expressões do texto bíblico relacionado a essas coroas que são entendidas como galardões concedidos aos salvos. E o texto de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 12 ao 13, e aqui eu vou usar a versão NVT, diz assim: Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E a pergunta a ser feita aqui, meus amados irmãos, é: será que a igreja ela está nesse contexto aqui que nós acabamos de ler? A igreja está nesse contexto do texto de Apocalipse 22, quando o Senhor está fazendo essa promessa: venho em breve, trago comigo a recompensa, né, para dar cada um segundo as suas obras. Será que a igreja está nesse contexto? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder, porque faz toda a diferença daquilo que está sendo ensinado pela visão pré-tribulacionista. Por exemplo, a resposta a essa pergunta nós encontramos no versículo 17 desse mesmo capítulo. E diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Que todo aquele que ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Sendo assim, meus amados irmãos, a igreja não será arrebatada na quarta trombeta, como ensina a Igreja Cristã Maranata, e sim, ela será arrebatada na sétima trombeta, ou seja, na última trombeta, que é a última de uma série de 7, que nós encontramos no Apocalipse, que nós já citamos em outros vídeos anteriores, a respeito dessa questão dessa trombeta, da última trombeta. Logo, o que nós vemos aqui é que na última trombeta os galardões serão distribuídos. E os versículos citados acima deixam claro que a igreja deve aguardar esse momento. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. A igreja precisa aguardar esse momento. Bom, de acordo com Pedro Severino, na sua obra Escatologia, Doutrina das Últimas Coisas, ele vai destacar que após a avaliação de Cristo das obras dos seus servos diante do tribunal de Cristo, ele então conduzirá a sua noiva para o palácio real. E aqui ele faz a citação de um texto de Cantares de Salomão, no capítulo 2, versículo 4, que aparece aquela expressão: levou-me à sala do banquete. Então ele faz essa ligação dizendo que é exatamente nesse momento, após os salvos em Cristo receberem os galardões, após o arrebatamento, será conduzido para a sala do banquete, para o palácio real.
quando então terão início o quê? As bodas do Cordeiro. Preste atenção, para os pré-tribulacionistas, a igreja é arrebatada na última semana, no início da última semana, a igreja é arrebatada. E quando ela é arrebatada, ela vai direto para o tribunal de Cristo, recebe ali o julgamento dos galardões, a distribuição dos galardões, e entra para uma festa da boda do cordeiro, ou seja, para a festa do casamento. E essa festa do casamento, de acordo com assim o casamento judaico, entre os judeus as bodas eram celebradas durante 7 dias. E essa era uma celebração com grande alegria. As bodas de Jacó duraram 7 dias. Isso nós encontramos em Gênesis, no capítulo 29, versículos 27 e 28. E na simbologia profética das Escrituras Sagradas, isso aponta para as bodas do Cordeiro durante 7 anos. Assim, destaca Silva na sua obra Escatologia, Doutrina das Últimas Coisas, na página 46, a obra de 1988. Sendo assim, meus amados irmãos, é exatamente assim que os pré-tribulacionistas entendem. A igreja é arrebatada no início da última semana e fica 7 anos, assim como a festa do casamento judaico demorava uma semana. Agora a igreja ficará nessa festa, na bodas do Cordeiro, durante 7 anos, ou a última semana de anos proféticas que falta cumprir das semanas proféticas de Daniel, ou seja, das 70 semanas de Daniel. Então, assim que entendem os pré-tribulacionistas. Qual é o problema com essa interpretação aqui, meus irmãos? É que a distribuição dos galardões ocorre, segundo o texto bíblico, ao soar da última trombeta. Ao soar da última trombeta. O que nós encontramos nesse texto, ao soar da última trombeta, que está em Apocalipse no capítulo 11 e no versículo 18. Diz assim: as nações irritaram-se e a tua ira manifestou-se. Chegou o tempo de julgarem os mortos e de recompensarem os que têm trabalhado ao teu serviço. Recompensarás os teus profetas, o teu povo santo, e todos os que temem o teu nome, desde o menor ao maior. E destruirá todos aqueles que têm causado devastação na terra. Ou seja, a última trombeta, a 7ª trombeta, ocorre o que? É tempo de julgar os mortos. O que ocorre no arrebatamento da igreja, meus amados irmãos? A ressurreição dos mortos. Ao soar da última trombeta, conforme Paulo, escrevendo a sua carta em 1 Coríntios capítulo 15, ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos também arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. E aqui na última trombeta de Apocalipse acontece o quê? Momento de julgar os mortos e recompensar os servos de Deus, ou seja, dar galardão aos servos de Deus. Quando é que está prometido aqui? Ao soar da última trombeta, e não antes do toque das trombetas, como afirmam os pré-tribulacionistas. A última trombeta ocorre durante a grande tribulação. Mas o leitor pode perguntar, ou seja, eu falei o leitor porque eu estou aqui trazendo para os irmãos um estudo baseado nesse livro aqui, Ao Soar da Última Trombeta, a Segunda Vinda de Cristo. Então, alguém pode perguntar assim, a Bíblia não diz que a igreja não está destinada à ira de Deus? E a resposta a essa pergunta é um retumbante sim. A igreja não está destinada à ira de Deus. Os versículos mais citados para defender o arrebatamento antes da grande tribulação são 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10 encontramos. Porque eles mesmos anunciam de nós o qual é a entrada que tivemos entre vós, e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Veja bem, aqui está falando, Jesus nos livrará da ira vindoura.
E é claro que ele nos livrará da ira vindoura. Quando é que Jesus vai nos livrar da ira vindoura? Quando Jesus vier. Quando ele vier na sua segunda vinda. Há diversos textos citados anteriormente, nos estudos que nós estamos fazendo, de que vários textos bíblicos, a igreja é ensinada a esperar não o arrebatamento, mas a segunda vinda de Cristo. E é lógico, a segunda vinda de Cristo, na segunda vinda ocorre o arrebatamento. Então, vários textos bíblicos, a igreja está sendo ensinada, instruída a esperar a manifestação de Cristo, a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, a aparição de Cristo, tudo para falar de um mesmo momento, a volta de Cristo, a sua segunda vinda para arrebatar a sua igreja e livrar a sua igreja da ira futura. Quando Jesus vier, realmente vai livrar a igreja da ira vindoura destinada aos ímpios, porque a ira de Deus não é destinada ao povo santo, a ira de Deus não é destinada aos seus servos, à igreja, a ira de Deus é destinada aos ímpios. Uma coisa é a ira de Deus, outra é a ira do anticristo contra os servos de Deus. Aqui é necessário fazer essa observação. E aqui que às vezes os irmãos se confundem. Deus nos promete livrar o seu povo, a igreja, da sua ira, mas não promete livrar a sua igreja da perseguição do anticristo. A igreja de Deus sempre foi perseguida e será perseguida também pela manifestação do homem da iniquidade. Aliás, a promessa de Deus, conforme o relato de Paulo no 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, falando da volta de Cristo, do arrebatamento, fala que a vinda de Cristo, o nosso encontro com Ele, não acontecerá antes que ocorra a manifestação do anticristo. Não acontecerá a vinda de Cristo antes. Bom, Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Vamos reler novamente esse texto. As nações irritaram-se e a tua ira manifestou-se. Então, quando é que a ira de Deus vai se manifestar aqui, irmãos? Após o soar da última trombeta. As nações irritaram-se e a tua ira manifestou-se. Chegou o tempo de julgarem os mortos e de recompensarem o que tem trabalhado a serviço. Recompensará os teus profetas e o teu santo povo e todos que temem o seu nome, desde o menor ao maior. E destruirá, olha a ira aqui, e destruirás todos aqueles que têm causado devastação à terra. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! Salvação, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os teus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Aqui está falando da Babilônia, da meretriz, daquela que perseguiu os cristãos, que matou os cristãos, que tem nas suas mãos o sangue dos inocentes. Ela vai beber do cálice da ira de Deus. Seguindo ainda na leitura, no versículo 3 do capítulo 19 agora de Apocalipse. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, e exclamavam: Amém, Aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem ao nosso Deus, todos vocês, servos, seus servos, vocês que o temem, tanto pequeno como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória,
pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. Quando é que chegou a hora do casamento do Cordeiro aqui, meus amados irmãos? Em Apocalipse 19. Aqui já está no período da soar da última trombeta. Aqui está dentro desse contexto do soar da última trombeta, quando Cristo vem e arrebata a sua igreja e assume o reino. Chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se de linho fino e brilhante e puro. O linho fino são os atos dos justos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Ora, as taças da ira de Deus só são derramadas após o toque da sétima trombeta. Em nenhum momento a ira de Deus é destinada ao povo santo. Então, a Bíblia está certa quando diz que a igreja não está destinada à ira de Deus. No entanto, a igreja não precisa ser tirada antes do soar da última trombeta, porque é após o soar da última trombeta que as 7 taças da ira de Deus serão derramadas. Nós encontramos ainda, ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. E as bodas acontecem no contexto do toque da última trombeta, não antes. Então veio do trono uma voz clamando: louvem a nosso Deus, pois vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradavam: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. De acordo, meus amados irmãos, com Lade, na sua obra, Lade também fala sobre a escatologia, ele trabalha a questão da escatologia. Então, a sua obra Apocalipse, introdução e comentário sobre Apocalipse, Lade vai dizer que depois de relatar a celebração do julgamento da Babilônia, João passa agora a proclamar o triunfo final do reino de Deus e a consumação do plano divino de redenção. A consumação já foi anunciada no capítulo 11, no versículo 15, quando as vozes celestiais anunciaram: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Na verdade, isso só acontece quando Cristo volta, o acontecimento descrito em Apocalipse 19. Então, Lade fala assim: no Apocalipse 11, há aqui um anúncio do reino de Cristo, do momento chegado ao soar da última trombeta, mas só no Apocalipse 19 que isso se concretiza na volta de Cristo. Então, espero que tenha ficado claro para os irmãos aqui com relação a essa questão de que os galardões serão distribuídos ao soar da última trombeta, com a vinda do Senhor e com o arrebatamento da igreja. Depois, na próxima oportunidade, falaremos sobre o cavaleiro do cavalo branco e depois também um pouco sobre o milênio. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.